Acho que todo mundo aqui deve conhecer um pouco da história de José, né? José do Egito. Determinada fase da vida dele, que é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu fiquei pensando, ele estava trabalhando na casa de Potifar, né? E a Bíblia diz que, o tempo todo a Bíblia enfatiza, né? Que José era fiel, era responsável, que ele amava Deus e que Deus estava com ele. Só que a esposa de Potifar ficou criticando ele, né? Começou a insistir para que ele pecasse com ela. E a Bíblia fala que não foi uma insistência pontual, foi algo persistente, que durou durante muito tempo. E a gente tem uma mania de pensar que alguns personagens da Bíblia, como José ou Jó, eram super-homens. Eram homens, não. Eu sou eu, José está em outro patamar, Jó está em outro patamar. E a Bíblia não fala que eles eram super-homens. Eles eram homens. Homens que amavam a Deus, pessoas que amavam a Deus. E que estavam ali comprometidas em ser fiéis ao Senhor, enfim. Dia após dia. Essa esposa de Potifar ficava lá insistindo para o cara cair com ela. Pensa assim, um jovem, na flor da idade, né? Com os hormônios lá, flor da pele. E ela lá, insistindo, né? Para que ele caísse com ela. E ele sempre recusando, sempre recusando. Até que em um determinado momento, e é sobre esse episódio especificamente que eu quero falar, que ela agarrou ele dentro da casa dela e José fez exatamente o que a gente precisa fazer diante de uma tentação, que foi o quê? Ele correu, ele fugiu. A primeira coisa que eu quero dizer, o primeiro parênteses que eu quero abrir hoje é: não conversa com a tentação. Não procura saber quais os limites, até onde eu posso ir. Não tenta negociar com a tentação. Principalmente todas as tentações, mas eu pensei especificamente, né, nesse caso, tentação sensual, assim. Corra, fuja. Tipo assim, a Bíblia não fala que ele... não. Ele correu, literalmente. E ele preferiu perder a capa do que perder a sua santidade. Mas então aconteceu algo que humanamente, aos nossos olhos, parece injusto. O que acontece? Quando ele foge, ela pega a capa dele. E ela vai usar essa capa a inventar uma história, né, para o marido, dizer que ele tentou agarrar ela, enfim. E ela mente, acusa José. E qual é o resultado? José vai parar onde? Na prisão. Quando a gente lê essa história, acho que a primeira reação do nosso coração é pensar: nossa, a Bíblia falou até agora que José honrava Deus, ele obedecia a Deus. Ele estava, né, fugindo dessa mulher o tempo todo. Então, nada mais esperado que o Senhor agora intervenha e não deixe, né, que José vá para a prisão. Tipo assim, essa é a nossa lógica humana, né, o que a gente vai pensar. José fez tudo certinho, sofreu o pão que o diabo amassou também, né. Então, tipo assim, o cara honrou, tipo assim, né, honrou o nome do Senhor, não caiu. Então, o que é esperado agora? Deus vai honrar ele. A verdade vai aparecer e ele não vai para a prisão. Então, todo mundo vai saber que, enfim, vai aparecer, acho que se a gente fosse pensar na história, né? Vai aparecer alguém e vai dizer: não, não foi assim não. Ela tentou e ele fugiu, ela tá inventando essa história, ele não vai para cadeia não. Ele não vai para a prisão não, porque tá na hora do Senhor levantar e honrar José. O que acontece na vida? O que acontece? O que a Bíblia narra da história? Deus fica em silêncio e José vai parar na prisão. Por quê? Porque Deus não estava resolvendo aquela situação específica. Ele estava preparando José para algo muito maior que viria lá na frente. Às vezes a gente pensa que fazer o certo, andar na linha, vai resolver tudo imediatamente, mas nem sempre. Às vezes fazer o certo nos leva primeiro à formação, à transformação do nosso caráter, à nossa transformação. Porque a gente tem que lembrar também que Deus vê muito além. A gente tem uma mente ilimitada, a gente tem uma mente muito pequenininha, então a gente tá pensando no hoje, no agora. Cara, eu fiz tudo certinho, então nada mais justo que o Senhor agora me honre, eu não me deixe passar por isso, não faça isso, tal. Essa é a nossa lógica humana, mas a gente tem que lembrar: o Senhor vê muito, muito além. E o amor dele por nós e pelo seu reino, é pelo seu nome, para que o seu nome seja glorificado. Então, ele está trabalhando em lugares da nossa vida, às vezes, em momentos assim, que a gente não consegue enxergar. E uma coisa muito importante, precisa lembrar com base nessa história, né? O silêncio de Deus nunca, em tempo algum, significa a ausência de Deus na sua vida. Muitas vezes significa apenas que Ele está nos preparando o nosso coração, forjando o nosso caráter, algo muito maior. Porque, como eu disse, Ele nos ama, sim, claro. Também ama o seu nome e Ele quer que o seu reino seja propagado. E no caso de José, a gente vê que foi importante, né, que ele tivesse passado esse tempo na prisão, e na formação dele e na transformação no José que viria a ser futuro, e o quanto isso honraria o nome de Deus, né? Que a gente lembre dessa história no nosso dia a dia, e não interprete nunca o silêncio de Deus como um abandono, mas lembre que o Senhor vê muito além, Ele enxerga muito além do que a nossa mentezinha limitada consegue ver.